Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Novamente eu aqui, professor Paulo Brito, para a gente dar sequência aos nossos estudos da disciplina de História. Antes de começar a nossa aula, aquele recadinho que vocês já sabem, hein? Entrem no Classroom, realizem a atividade obrigatória, cliquem em enviar e assim vocês garantem a presença de vocês. Beleza? Gente, quais os objetivos da nossa aula, né? Compreender aí a consolidação da democracia no Brasil a partir de 1985, com o fim do regime militar, analisar a conjuntura política e econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, venceu as eleições em 1994, e identificar aí essas relações de poder no processo de redemocratização do Brasil, né? O que a gente viu na aula passada, né? Depois aí do período do regime militar, depois da eleição indireta do Tancredo Neves, que faleceu, o José Sarney assumiu, a gente vai ter uma eleição para presidente ocorrendo de forma direta e o vencedor dessa eleição em 1989, Fernando Collor de Mello, derrotou o Lula no segundo turno das eleições, né? Ele usava um discurso, né, de combate à corrupção e por ser um candidato ético e vai ter uma crise econômica e inflacionária no seu governo, né? Ele tinha esse discurso de combate à corrupção, de ser um político ético, porém ele vai enfrentar denúncias de corrupção, feitas inclusive pelo seu próprio irmão, e Collor renuncia à presidência da República em 1992, o que não impede a continuidade de um processo de impeachment contra o presidente. Esse processo caça o mandato do Collor e os seus direitos políticos por 8 anos, né? Itamar Franco, então vice do Collor, assume a presidência da República com esse desafio de estabilizar a economia, com esse desafio de conter a inflação, e nós vamos ter, em julho de 1994, o lançamento do Plano Real, um processo que foi conduzido pelo ministro chefe da Casa Civil, ministro do Itamar Franco, que é o Fernando Henrique Cardoso, que torna-se aí presidente da República a partir das eleições de 1994. Então esse é o panorama que a gente tem, né? E daí na aula de hoje a gente vai então entender um pouquinho mais desse governo do Fernando Henrique Cardoso, já dizendo para vocês, né, o Fernando Henrique Cardoso, ele é eleito para um primeiro mandato em 1994, assume em 95 e ele vai ser reeleito, né? Então vai ter um processo de reeleição do Fernando Henrique Cardoso. A política neoliberal presente aí, né, na política do presidente, então nós vamos ter aí o neoliberalismo, a abertura do Brasil aos mercados internacionais, nós vamos ter aí a abertura de alguns setores da nossa economia que antes era estatal para o capital estrangeiro, nós vamos ter aí os processos de privatização acontecendo. A campanha eleitoral de 1998 e o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, tudo isso nessa aula de hoje. Vem comigo, vamos destrinchar, vamos estudar esses temas aí, gente. Aqui a posse do Fernando Henrique Cardoso, desculpem. Aqui a posse do Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, né, antecessor a ele, Marco Maciel, vice-presidente da República durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e Dona Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique Cardoso, a primeira-dama do Brasil durante o período em que ele esteve à frente da presidência do Brasil, né? Então essa foto aí traz um simbolismo, né, dessa festa da democracia em que o brasileiro vota e escolhe o seu presidente da República depois aí de alguns anos de regime militar. Então, o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 98, ele vai aí intensificar essas tendências que ele adotou quando é à frente do Ministério da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro da Fazenda, né? Não ministro-chefe da Casa Civil, corrigindo a informação aqui para vocês, né? Para manter a inflação sob controle, o presidente aumenta a taxa de juros para evitar o consumo, para evitar a tomada de empréstimos, né? E como justificativa para sanear as contas públicas, para o Estado acabar gastando menos, ele então vai vender as grandes empresas, ou vende aí grandes empresas como a Vale do Rio Doce e o Sistema de Telecomunicações do Brasil. Essa característica de privatização é uma característica de governos neoliberais, como a gente estudou, e está inserida nesse contexto da nova ordem mundial, da teoria do Estado mínimo, né? O Estado não deve aí intervir nas questões econômicas, ou deve intervir o mínimo possível nessas questões econômicas, em que a economia se autorregula pela lei da oferta e procura. Então a gente vai ter, ao longo do governo FHC, esse processo de privatização acontecendo, né? Em 1997,
já aí caminhando para o final do seu mandato, o Fernando Henrique Cardoso encaminhou uma emenda constitucional ao Congresso, essa emenda que permitiria a reeleição para cargos executivos. Até então, a Constituição de 1988 não permitia a reeleição consecutiva para cargos do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, né? A emenda foi aprovada, uma ampla maioria no Congresso, 336 votos favoráveis e 17 contrários, e a gente vai ter a possibilidade aí dos ocupantes de cargo executivo serem reeleitos consecutivamente. Isso atendia, é claro, aos interesses do Fernando Henrique Cardoso, que vai terminar o seu mandato em 1998 e vai tentar a reeleição no ano seguinte. Sobre o controle da inflação, retomo novamente esse gráfico com vocês. É esse gráfico que traz para a gente a inflação. Gente, para quem tem um pouco de dificuldade de entender a inflação, é quanto o preço sobe em um período de um ano, quanto o preço sobe num período de um mês, né? Então isso significava que os preços subiam, por exemplo, em maio de 1993, cerca de 32% em um mês. Tá? Então vejam que essa inflação é um problema grave econômico do Brasil no início da década de 90. Em julho de 1994 nós temos o lançamento do Plano Real e a partir daí a gente vê essa inflação diminuindo mensalmente, né? Hoje a gente tem uma inflação abaixo da casa dos 2 dígitos no Brasil, que é uma inflação considerável controlada, né? Mas o ideal é que sempre tenha uma inflação menor possível, né? Para que os preços não aumentem muito para a grande parcela da população brasileira. Então trago esse gráfico, retomem esse gráfico para entender o controle da inflação durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Trago essa atividade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 1994 teve como fator decisivo. Qual foi esse fator que decidiu a vitória dele, né? Trago aqui as alternativas para vocês, deixo um tempo e a gente retorna para fazer a correção. Pessoal, um exercício bem tranquilo, né? Perguntam pra gente aí, né? Qual foi o principal fator decisivo para a eleição presidencial do Fernando Henrique Cardoso, né? A implantação do Plano Real, que criou uma moeda estável no Brasil após décadas de inflação e o controle inflacionário com o Plano Real. Uma questão aí com uma interpretação a gente consegue resolver de uma forma bem tranquila, né? A reforma da Constituição, né? Ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, muito comum a gente utilizar a sigla FHC, né? Teve início
uma reforma, né, um processo de reforma da nossa Constituição. Qual era o objetivo principal dessa reforma? Reduzir a participação do Estado na economia, dentro daquela cartilha neoliberal da nova ordem mundial, que pregava aí a teoria do Estado mínimo, como a gente já discutiu nessa aula, né? E também para estimular aí a atuação do capital privado dentro das relações financeiras aqui no Brasil. Então, as principais alterações aprovadas quais foram, né? A quebra do monopólio estatal na exploração do petróleo e gás natural. E antes isso eram atividades que somente o Estado poderia fazer, então houve a quebra desse monopólio. E nas telecomunicações também, né? Então só poderia ter aí a Telebrás, que eram as telecomunicações do Brasil, e cada estado tinha, né, as telecomunicações. Aqui no Paraná, por exemplo, nós tínhamos a Telepar. Então houve aí a possibilidade de venda dessas empresas, né, de privatização para o setor privado. E a gente vai ter a substituição dessas empresas estatais por empresas privadas, atendendo aí aos interesses neoliberais dessa nova ordem mundial e do governo vigente aqui no Brasil no período, né? Além do fim das restrições de capital estrangeiro nas pesquisas, na lavra, né, na extração de recursos minerais e no aproveitamento do potencial hidrelétrico do país. Então o Brasil vai se abrindo aí ao mercado internacional, permitindo a entrada desses capitais estrangeiros em empresas de grande porte, em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Bom, a eleição de 1998, né, com a inflação controlada, uma questão econômica estabilizada aqui no Brasil, nós tivemos as eleições presidenciais em 1998. O adversário neste período, né, do Fernando Henrique Cardoso foi novamente o Luiz Inácio Lula da Silva. Se formou aí uma união da esquerda, né, o vice do Lula foi o Leonel Brizola nessas eleições, e Fernando Henrique Cardoso, com um bom momento econômico do Brasil, com um controle inflacionário, garante a sua reeleição. Lembram que ele havia aprovado, né, proposto uma emenda constitucional e havia sido aprovada, permitindo a reeleição de políticos que ocupavam cargos executivos de forma consecutiva. Fernando Henrique Cardoso, aqui na foto ao lado do senador Antônio Carlos Magalhães, senador pelo estado da Bahia, vai ser reeleito em 1998, né? E daí nós vamos ter um segundo governo do Fernando Henrique Cardoso a partir de 1999 até o ano de 2002, 4 anos de governo, um segundo mandato consecutivo, né? Nesse segundo mandato ele não consegue manter a cotação do dólar sob controle, né? Um dólar ele valia R$1. Então, a partir desse segundo mandato, não conseguindo controlar, isso gerava um gasto público, né, para o Brasil, ele então vai implantar o câmbio flutuante, que é como a gente tem hoje, o dólar ele passa a variar de valores diariamente, né? Teve uma queda no PIB, que vai significar um aumento de desemprego, chegando aí a 9% da população brasileira, valor alto para o período e para os dias de hoje, né? E também nós vamos ter uma crise internacional aí no início do século XXI, que vai também afetar a economia aqui no Brasil, fazendo com que o governo brasileiro, durante Fernando Henrique Cardoso, solicitasse empréstimos internacionais, como por exemplo ao Fundo Monetário Internacional, que vai impor algumas condições econômicas aqui no Brasil, para que houvesse essa liberação desse dinheiro, né? Em consonância com aquelas regras do consenso de Washington, né? A diminuição do gasto público, a diminuição da dívida pública, né? O baixo investimento em programas públicos para que houvesse dinheiro para o pagamento dessa dívida. Assim nós teríamos então um empréstimo liberado, como foi liberado pelo Fundo Monetário Internacional. Trago aqui um quiz para que a gente faça, né? Nas eleições de 1998, a primeira eleição presidencial com possibilidade de reeleição, Fernando Henrique Cardoso saiu-se vitorioso, derrotando ainda no primeiro turno o principal candidato da oposição. Trago aqui as alternativas para vocês, deixo o tempo na tela e na volta a gente faz a correção.
Pessoal, nosso quiz bem tranquilo, né? Para a gente fazer a correção. Nas eleições de 1998, a vitória do Fernando Henrique Cardoso, ainda em primeiro turno, se deu contra o principal candidato da oposição, que Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido aí como Lula. Beleza? O governo de FHC e os programas sociais, né? Bem importante essa questão aqui, né? No segundo governo, Fernando Henrique Cardoso vai implantar, né, com a ajuda da sua esposa, dona Ruth Cardoso, os programas sociais, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Né? Então, devido à condição econômica do Brasil, né, essa crise internacional que afeta a questão do desemprego e também, né, das desigualdades sociais que existiam e existem no nosso país, a gente tem aí a proposta de criação dos programas sociais. Então, são programas sociais de transferência de renda direta para os cidadãos, né, que se encaixavam nos critérios estabelecidos pelo governo. Então, essas pessoas vão receber um valor mensal, né, do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação e do Auxílio Gás. Né? Isso faz com que nos anos seguintes a gente comece a discutir a taxa de pobreza no Brasil e a queda dessa taxa de pobreza. Veja que no governo do Fernando Henrique Cardoso, essa taxa de pobreza no Brasil, né, e a redução dessa taxa de pobreza, como que ela vai acontecendo, principalmente agora no início do século XXI, essa taxa de redução da pobreza sendo mais significativa aqui no Brasil. Gente, em 2000, 2001, o governo vai enfrentar novamente essa crise política, né, com denúncias de corrupção. Então vejam que isso parece um problema, né, do Brasil, essas denúncias de corrupção, com 3 importantes senadores da base aliada, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e Roberto José Arruda. Os 3 vão renunciar aos seus mandatos de senadores, né, tentando evitar aí de um processo de cassação dos seus mandatos. Né. No mesmo ano, em 2001, a falta de investimentos no setor hidrelétrico provoca uma crise elétrica no Brasil, que fica conhecido como apagão. Né? Então, essas questões vão influenciar as eleições no ano de 2002, que acontece aqui no Brasil. Né? O contexto político das eleições de 2002 encaminhou-se novamente para que Luiz Inácio Lula da Silva tentasse novamente um mandato como presidente. Ele já havia disputado as eleições em 1989, havia disputado as eleições em 1994 e 1998 e vai disputar novamente aqui as eleições em 2002. Né? Para as eleições de 2002, Lula escolhe como seu vice José Alencar, né? Que era um rico industrial aí, e representava os interesses do grande empresariado brasileiro. Né? O candidato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, e vai novamente ter essa bipolaridade, de um lado o Lula, né, representando aí parte da esquerda, e o candidato apoiado pelo presidente, do partido do presidente, o PSDB, o José Serra. Né? O Lula, então, se torna presidente do Brasil, vence as eleições em 2002 e é o primeiro líder sindical a ser presidente do Brasil, vai assumir o seu governo a partir do ano de 2003. Bom, gente, foco no Enem, foco no vestibular, trago aqui um exercício para vocês que fala sobre as políticas sociais do governo FHC. A gente vai ler o exercício e no retorno a gente faz a correção dessa atividade, beleza?
Pessoal, voltamos aqui, vamos fazer a correção da nossa atividade, né? Que o programa criado por Fernando Henrique Cardoso seria denominado Bolsa Escola, né? Nos próximos governos, né? Por exemplo, no governo do ex-presidente Lula, esses programas como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, eles vão ser reagrupados em um único programa e recebem o nome aí de Bolsa Família, como a gente conhece nos dias de hoje, né? Então, as nossas considerações, devido aí ao sucesso do Plano Real, que foi implantado em julho de 1994, Fernando Henrique Cardoso tem uma eleição tranquila em 1994, torna-se presidente do Brasil, é reeleito em 1998, então ele fica aí 2 mandatos na presidência do Brasil, né? Seu governo é marcado aí por colocar em prática essas ideias neoliberais dentro dessa nova ordem mundial, como a gente vem estudando. Muito importante aí a criação de programas de transferência direta de renda, né, como o Vale Escola e o Vale Gás, a abertura do Brasil ao capital estrangeiro e esse programa de privatização das grandes empresas e a permissão que o capital estrangeiro viesse explorar aí áreas, né, da economia até então que tinham um monopólio do Estado, como a exploração de gás, né, e até mesmo aí os investimentos nas hidrelétricas. Bem tranquilo, né, pessoal? Aqui as nossas referências e na próxima aula, então, dando sequência aí nesse Brasil pós-redemocratização, a gente viu o Collor, viu a renúncia do Collor, o governo Itamar, passamos pelos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, na nossa próxima aula, governo do ex-presidente Lula. Aguardo todos vocês aqui, fiquem bem, se cuidem, um abraço, agradeço o Natan, nosso intérprete que está aqui com a gente. Até mais, pessoal!